Bom dia a todos, estamos de volta para continuarmos o estudo da nossa lição da Escola Sabatina e hoje estudaremos o quarto tópico da nossa lição, Vencendo Preconceitos. Eu já fiz a minha oração, espero que você também já tenha feito a sua. E no tópico de hoje, nós estudaremos sobre o comportando-se como reis e rainhas. Eu acredito que você já deve ter visto como que reis e rainhas se comportam, né? Há um conjunto de regras de etiqueta, regras de convivência, regras sociais, muitas e muitas leis e regras que os reis e as rainhas, regras de conduta, que eles seguem, né? Devido à função, à posição que eles ocupam na sociedade. E hoje nós vamos aprender que também existem algumas regras, algumas leis que nós, como filhos de Deus, herdeiros do reino, né, temos que seguir neste mundo. A pergunta A: o que as Escrituras destacam como fundamental para a nossa fé cristã e por quê? Tiago 2,8 diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Percebam que ele aqui chama de lei real a lei de Deus, certo? Os 10 mandamentos. E ele destaca como sendo fundamental para a fé cristã cumprirmos essas leis. Lembram que Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e ao teu Deus sobre todas as coisas? Então é sobre isso que Tiago está falando aqui, o cumprimento dessa lei real. E por que ela é importante? Para que nós possamos ter liberdade, para que nós possamos ser livres e não escravos das nossas vontades. O segundo parágrafo da nota diz assim: mas não era assim que os profetas e apóstolos consideravam a santa lei de Deus. Disse Davi: andarei em liberdade, porque busco os teus preceitos. Tiago, que escreveu após a morte de Cristo, se refere ao decálogo como a lei real e a lei da perfeita liberdade em Tiago 1,5. E o apóstolo João, meio século após a morte de Jesus, pronuncia uma bênção sobre os que cumprem os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A obediência a Deus é liberdade da escravidão do pecado, liberdade da paixão e do impulso humanos. Então, muitos acreditam e defendem a ideia de que guardar a lei é um peso e, na verdade, não é. Quando nós observamos, quando nós guardamos a lei, nós estamos sendo protegidos. As leis servem de proteção. Um exemplo muito básico e comum é a lei de trânsito. Para que ela existe? Para evitar acidentes. A lei de Deus também. A lei de Deus nos protege do pecado e suas consequências. Por isso que ela é fundamental. O cumprimento dela é fundamental. A pergunta B: como a atitude parcial e preconceituosa prejudica o nosso testemunho de Cristo? Tiago 2,9: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Primeiro, é uma transgressão da lei. Nós agimos de forma parcial e preconceituosa, tá? E segundo, porque nós manchamos a imagem do Evangelho. Não foi isso que Cristo nos ensinou. Não foi essa postura que ele veio à Terra para nos ensinar. Então, por esses 2 motivos, nós prejudicamos o testemunho de Cristo. Quando somos preconceituosos, nós não estamos revelando a verdadeira imagem de Cristo ao mundo. Podemos afirmar ser seguidores de Cristo, podemos declarar que acreditamos em cada palavra da verdade de Deus, mas isso não fará nenhum bem ao nosso próximo, a menos que introduzamos essa crença
na nossa vida diária. Nossa declaração de fé pode ser tão alta quanto o céu, mas não salvará a nós, nem a ninguém, a menos que sejamos cristãos de fato. O exemplo correto fará mais para abençoar o mundo do que toda a nossa profissão de fé. Então, o exemplo, ele vale mais que palavras. E isso é uma verdade. Que possamos escolher viver o Evangelho, não apenas nesse dia, mas também todos os dias de nossas vidas. Que possamos não apenas falar, mas também viver com a graça do Senhor. Amém. Amanhã nós estaremos de volta para continuarmos nosso estudo e esperamos você. Fiquem com Deus.